Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta quarta-feira no programa Algo a Mais, as quartas do sofá. Hoje com o tema Sorte no Amor. Eu estou com as convidadas Rosângela Matos e Simone Zanata para falar um pouquinho sobre esse assunto. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E para iniciar, gostaria de agradecer a todos os apoiadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça. A Lojas Beneduzzi, sempre com looks lindos aqui para eu vestir, a Manfi Produtos Alimentícios, Kiron Centro Cultural e a URP Mercados. E gostaria de dar as boas-vindas para as minhas convidadas nesta manhã, Rosângela, Simone, sejam muito bem-vindas, bom dia! Bom dia! É isso aí! E pessoal que está em casa também, um bom dia a todos! E vamos iniciar esse papo para lá de especial e saber se existe a tal da sorte no amor. Gente de Deus, coisa legal de poder levar informação e ter um entendimento também sobre esse assunto que para muitas pessoas acaba sendo um dilema, o amor, né? A vida amorosa. E para muitas pessoas é tão fácil resolver, então vamos entender todo esse processo. E meninas, para iniciar, gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal de casa. Vou começar por ti, Simone. Bom dia. Bom dia, meu nome é Simone, eu sou consteladora familiar e estou aqui a serviço, da vida para que possamos entender um pouquinho mais sobre relacionamentos e se existe sorte, se existe azar, o que tem por trás disso. Com certeza, né, Simone? Vamos debater, vamos ter um entendimento. Acho que vai ser bem legal poder compreender todo esse processo. Rosângela, mais uma manhã aqui comigo nas quartas do sofá. Mais bom uma dia. quarta-feira do sofá. Bom dia meninas. Bom dia para quem tá em casa nos assistindo. Esse programa de hoje vai render. Será que existe esse negócio de sorte no amor? Aquelas mulheres que falam, mas eu sou dedo podre, né, Simone? Tem muito disso. Essa fala presente. Por que isso acontece? Por que algumas mulheres de fato não conseguem levar adiante uma relação bem-sucedida? Para quem não me conhece, sou a Rosângela Matos. Estou à frente da Descomplicando Relações. E todos os dias eu ajudo pessoas do Brasil que querem ter uma relação mais descomplicada. Com certeza. E então, pessoal, falando sobre a sorte, eu tenho um comentário para iniciar o nosso debate, a nossa conversa, enfim, que é: não existe sorte, existe compatibilidade. Rosângela, isso é uma afirmação que pode ser entendida que sim, ela faz sentido? Sim, existe uma questão de compatibilidade que é muito importante, mas não apenas aqueles que são iguais são compatíveis, Laura. Por exemplo, dentro da análise comportamental, são justamente os perfis diferentes que têm mais sorte no amor. São os perfis opostos, e vejam bem, perfis opostos, mas que têm uma compatibilidade de valores, objetivos em comum, forma de ver a vida. Então é importante que as pessoas escolham caminhar na mesma direção, mas não é necessário que nessa compatibilidade as pessoas sejam iguais e pensem iguais, até porque nós somos únicos. E não existe essa história de alma gêmea, tá? Não existe essa história de metade da laranja, nada disso. E a partir do momento que a gente entende que amor também está muito relacionado com estratégia, parece que não... é muito oposto, né? Amor é muito relacionado ao sentir, ao viver, mas a estratégia, ela é importante para ter uma relação boa, para que a comunicação esteja presente, para que o casal alinhe aquilo que não está funcionando, para que o casal não fique só no mas nós nos amamos. Na vida real, nas relações reais, o amor não é o suficiente. Certo. E Rosângela, então, as pessoas que acabam tendo uma afinidade maior, ou uma compatibilidade, ou enfim, porque tu disseste que isso não tem muito a ver, porque muitas vezes os opostos se atraem. Mas tem pessoas que facilmente já são, eu diria, pessoas que parecem já estar resolvidas desde que nasceram. É do tipo, se deu certo, deu, se não deu, já tô em busca de outro e faço dar certo em
piscar de olhos. Dá pra pensar dessa forma? Mais ou menos, Laura. Porque relacionamentos também não é matemática, tá? Não é uma coisa muito simples, assim, então não deu agora, eu vou em frente e vamos pro próximo. É importante ter eu acredito que ser bem resolvida no sentido de eu vou estar onde querem que eu esteja. Então, eu não vou ficar insistindo numa relação que o outro não quer, ou algo que o outro não quer. Mas também é importante entender por que aquela relação não tá indo em frente, por que não tá fluindo. Então, existem duas situações. Existe a pessoa que desiste muito fácil, que no menor sinal de que o barco está afundando, ela pula fora e vai para o próximo. Essa pessoa muitas vezes não acredita no amor, e aí a Simone vai falar um pouco mais sobre isso. Uma pessoa que trata o amor como descartável, mas existe a outra pessoa também que fica insistindo demais naquele processo quando o outro não está fazendo a parte dele. Relacionamento é algo para dois adultos dispostos. Não é uma coisa infantil. Nós não podemos achar que pronto, agora temos amor, temos tudo. Não. Relacionamento precisa de trabalho, esforço diário. Eu falo muito para as minhas alunas, é um tijolinho por dia. E às vezes cai tudo, despenca tudo e precisa reconstruir, precisa arrumar e seguir, mesmo sabendo que são duas pessoas imperfeitas, duas pessoas que precisam estar completas para que a relação funcione. Mas a partir do momento que a pessoa também descarta demais o relacionamento, Laura, é o que nós chamamos, daquela mulher indisponível para o amor, ou o homem indisponível para o amor. Muitas pessoas estão indisponíveis e não têm clareza disso. Tá certo. E complementando um pouquinho sobre a indisponibilidade, se a gente for olhar para isso, a gente pode chamar isso de azar, né? Quanto mais indisponível a pessoa for para o amor, mais ela vai achar que tem azar. E assim, a gente acompanha muito, nós aprendemos muitas coisas. Matemática, geografia, português, mas ninguém nos ensinou a gente a se relacionar. Nós não aprendemos isso, nós não temos esse ensinamento. Então, essa é uma das dificuldades do ser humano, é se entender e entender o outro. Quando nós temos um relacionamento com uma pessoa, não é aquela pessoa, é todo o sistema dela, né? Nós chamamos na constelação muito de sistema. Então, é o sistema da pessoa que está ao nosso serviço também. E quantas histórias tem naquele sistema? Assim como o nosso sistema também está para aquela pessoa. Quantas histórias, quantos divórcios, quantas traições, quanta indisponibilidade. E isso, então, poderia a gente dizer que às vezes um peso. Uns sistemas são mais pesados e outros são mais leves. A gente precisa olhar, não pode ser ignorado isso. Pois é, sabes que eu ia justamente chegar para ti e que tu pudesse explicar um pouquinho em relação da constelação familiar na vida amorosa das pessoas. Eu digo assim, claro que o sistema interfere em todas as linhas que a pessoa vive. Mas na questão do amor, quando a gente fala de sorte, ela pode ter tido sorte ao nascer naquela família, ao ter aquela, por exemplo, ou ter aquela vivência já, o entendimento da vivência dos seus antepassados, por exemplo. Pensa, quando nós falamos de constelação na relação amorosa, é como se houvesse um novelo de lã, todo emaranhado, e esses somos nós na vida, né? E na constelação a gente não trabalha a questão da sorte ou a questão do azar. Todos nós escolhemos estar naquele sistema familiar e todos nós temos o sistema familiar certo para nós e os pais certos para nós. Quem entende isso já tem muita aceitação na sua vida. Por que muitas pessoas não conseguem aceitar um parceiro, por exemplo? Porque lá no seu íntimo, lá na sua alma, lá no seu coração, não consegue aceitar o seu primeiro amor. E quem é o nosso primeiro amor, né? A nossa mãe. Então, uma pessoa que ela tem muitos julgamentos com a sua mãe, porque minha mãe devia ter me dado mais amor, porque minha mãe devia ter sido mais presente, porque a minha mãe devia ter sido mais carinhosa, porque a minha mãe devia tratar melhor o meu pai. Olha quantos julgamentos. Essa pessoa não tem espaço para o amor no seu coração, porque só tem julgamentos. E o seu parceiro, ou a parceira, ele está representando essa história para ela. Por isso que ela se torna com o azar, digamos assim, O coração indisponível. Não tem espaço para que possa acontecer. E como a Rô falou, só o amor. Ai, mas eu amo meu marido. Mas eu amo a minha esposa.
mas eu amo. Nós, na constelação, olhamos o amor como... É estranho que eu vou falar, né? Mas nós olhamos o amor como algo que não seja tão importante. Na convivência, no dia a dia, porque muitas pessoas... eu continuo vivendo isso pelo amor, em nome do amor. Só que muitas vezes a pessoa nem sabe, Laura, o que é amar. E muitas vezes ela tá colocando o amor num pedestal tão alto que esquece que outras coisas são tão fundamentais quanto. E dentro da constelação tem mais ainda sobre isso. Tem um aprofundamento da questão do amor, né, Simone? Nós olhamos muito para a questão do respeito. Nós trazemos, né, antes do amor, a questão do respeito. Então, quando nós escolhemos estar com uma pessoa, para nós estarmos disponíveis e termos a sorte, né, aquilo que é sorte, a sorte no relacionamento ela pode ser construída dia após dia. E para nós construirmos a nossa sorte, é respeitando também a pessoa que nós escolhemos. Parar de querer mudar essa pessoa, né, de querer que ela fosse totalmente diferente, de olhar o outro como um problema no relacionamento. A Rô, que atende muitas pessoas do Brasil inteiro, deve ouvir bastante isso, né, Rô? Nós, mulheres, temos o dedinho lá, né, de querermos dizer que deveria ser de tal jeito. Então, isso também acaba não dando espaço para que possa acontecer um relacionamento saudável. Depois do respeito à sexualidade. Quantos casais que vivem como irmãos, né? Ou como pai e mãe, cuidando dos seus filhos e não tem uma sexualidade. E quando eu falo sexualidade, eu não falo propriamente do ato sexual, mas da sexualidade, da intimidade que envolve o casal, que é deles, né? A intimidade é do casal. E isso abre muito espaço para que a sorte cresça no relacionamento. Ter essa intimidade com o parceiro, com a parceira, que é dos dois. Ninguém pode mais viver. Até pode, né? Mas não deveria. Ninguém vive aquilo. É deles. E isso faz com que aumente e cresça essa intimidade dos dois. Tá certo. Então, ter esse entendimento, Rô, de que nós escolhemos estar na família em que estamos. E poder ver que, por vezes, a gente coloca no nosso parceiro talvez os problemas que a gente tenha no nosso inconsciente, pode ser aquela questão de não estar muito satisfeito no amor, que é de estar sempre olhando os defeitos que está no seu interior, na realidade, colocados naquela pessoa. É essa representação. Podemos entender dessa forma, meninas? E também a questão de que o relacionamento também é uma escolha. As pessoas escolhem o parceiro por alguma razão. E muitas vezes a pessoa não tem clareza do porquê que ela tem aquele parceiro e fala, mas o problema é ele. E aí a pessoa termina muitas vezes aquela relação, vai pro mundo e encontra outra pessoa que não é igual, mas tem características semelhantes. Laura, a pessoa escolhe a família, a pessoa escolhe o relacionamento. E a partir do momento que existe o entendimento de que se você tem hoje um relacionamento que não é bom para você, é importante avaliar por que você tem escolhido este tipo de relacionamento para você. Que história que você tá honrando lá atrás, ou ainda, quem não tem lugar no seu coração, por quê? Eu atendo muitas mulheres que têm a ferida emocional da traição ou da troca, que é uma ferida relacionada ao amor do pai. Aquela mulher que se sentiu traída pelo pai e que hoje ela não consegue confiar no masculino. Ela não consegue ter uma relação de igualdade, ela quer competir com o masculino, isso dentro da análise corporal. E quando eu encontro essa mulher, ela está em dois lugares, ou ela está nesse extremo da régua ou nesse extremo da régua, que é a mulher que não tem sorte no amor. E depois a Simone vai poder falar dentro da visão sistêmica. Essa mulher, ou ela tá aqui, que é aquela mulher que se envolve em relações abusivas, relações muito, muito ruins, relações violentas. É aquela mulher que aceita qualquer tipo de homem. Tem dentes, tá valendo, Laura. A régua é muito baixa, tá? Aqui nesse extremo. Então, é uma mulher que, geralmente, ela não conviveu com o pai e ela ouviu histórias muito ruins sobre o pai. Porque tem um momento que a criança começa a perguntar pra mãe sobre o pai. E aí tu imagina uma menina por volta de 4, 5 anos que escuta: o teu pai não vale nada, o teu pai nos abandonou por outra mulher, o teu pai isso, o teu pai aquilo. Aquele pai é um monstro para aquela menina, ele é desenhado como um monstro.
Naquele momento, a criança não tem discernimento e compreensão para questionar a mãe e falar: não, mamãe, meu pai não era assim, porque ela não conheceu talvez aquele pai, não teve um convívio com ele. Então, de um lado, existe a mulher que não teve o amor do pai, que esse pai faltou, ele foi muito ausente e foi pintado como um monstro. O que essa mulher faz? Ela coloca a mãe num pedestal, então minha mãe é uma santa. E meu pai é um demônio. E o que ela vai fazer na vida? Ela vai encontrar homens piores que o pai. Se o meu pai é um demônio, eu vou encontrar homens que são piores que ele, para que eu consiga amar o meu pai. No outro extremo, tem aquela mulher que tem uma régua tão alta que nenhum homem serve para ela. Essa mulher geralmente é muito bem sucedida no trabalho, é aquela mulher que vai, que busca dinheiro, mas ela não tem espaço para o amor. É aquela mulher com uma posição até mais masculina, de arrogância, aquela mulher que não consegue se olhar como um homem do mesmo tamanho, porque numa relação os dois precisam ser do mesmo tamanho. Se um é maior, né, se a mulher é maior, ela se tornou mãe, se ela é menor, ela se tornou filha. Essa mulher, ela tem muito a postura de bater de frente com o masculino e ela coloca exigências que são muitas e muitas e muitas, que nenhum homem é bom para ela, porque essa teve o pai demais, essa teve o extremo do pai, muitas vezes até a mãe foi deixada de lado e essa menina, ela era colocada no pedestal pelo pai e ela entrou em um processo de querer casar praticamente, não com o pai, tá? Porque às vezes as pessoas estão ouvindo em casa, vão, como assim casar com o pai? Mas eu tenho uma cliente, por exemplo, que eu tô atendendo nesse momento, que quando ela colocou todas as características do homem que ela quer encontrar, eu perguntei pra ela, quem tem todas essas características? Ela falou, meu pai. Se eu encontrar um homem como meu pai, eu vou ser uma mulher muito feliz. Percebe? Então, as características que ela busca no homem lá fora são as características do pai. Então, na minha análise, e a Simone vai falar sobre a dela, a mulher que não tem sorte no amor, e vejam bem, não existe essa coisa de sorte ou azar, é só para que as pessoas tenham um entendimento melhor da questão do por que aquela pessoa sempre dá errado no amor, por que para outra pessoa é mais fácil. Então, antes do nós vem o eu, e a resposta sempre está no eu e não no nós. Então, se a minha relação não está funcionando, se eu não tenho sorte no amor, eu preciso entender o que no eu está acontecendo. Dentro da visão, é a ferida relacionada principalmente à traição e troca, que é essa mulher que coloca nos extremos. E a ferida do abandono já é uma mulher que se coloca muito na posição de exigência, com queixas muito infantis, e é a mulher boazinha. É aquela que acaba querendo entrar numa relação para ter, muitas vezes, uma mãe. Aquela mulher que, porque a ferida do abandono, ela está relacionada com a mãe. Então, é aquela mulher que vai para o relacionamento e ela é pesada, ela quer que o parceiro supra todas as suas expectativas, que o parceiro vive em função dela. Aquela mulher que abandona a vida em nome do amor, do que ela chama de amor, e ela espera que o parceiro faça a mesma coisa. E a gente sabe que relacionamento também precisa de liberdade. Então, essas duas feridas, principalmente, estão muito relacionadas quando a pessoa está na dor, seja homem ou mulher, ao azar no amor. Olha aí, tudo que a Rosângela tá nos passando, ele é muito bonito de ouvir, Rô, pelo fato da explicação e dizer, muitas vezes eu estou em busca de alguém que tenham as qualidades do meu pai, quando eu percebo, na realidade, eu estou buscando algo com ele. Até eu gostaria que tu explicasse, Simone, essas colocações da Rosângela, porque no entendimento sistêmico, para quem estudou isso, porque para quem está em casa, como eu também estou aqui, por vezes não compreendo todas essas colocações de dizer, tem no sistema da pessoa e ela busca isso, ela busca aquilo. Como a gente pode compreender a relação da constelação familiar para essas explicações que a Rosângela está dando? Muito do que a Rô trouxe, né? Que a Rosângela trouxe, nós falamos na constelação da filhinha do papai. Então, esse termo dá o que falar, né? A filhinha do papai. E é, sim, uma mulher que teve muito o seu pai presente ou então que teve o seu pai ausente. E para nós entendermos um pouco do nosso relacionamento, nós precisamos olhar como foi o relacionamento dos nossos pais, porque o nosso modelo de relacionamento veio deles. Foi com eles que nós vimos como é ter um relacionamento entre um homem e uma mulher.
Então, é como a Rosângela disse, são os extremos. Aquela filha que foi colocada num pedestal pelo pai, era a princesinha do papai, tudo que ela fazia era perfeito, ela não precisava se esforçar muito, ela era maravilhosa. Então, no inconsciente dela, ela quer um homem que, meu Deus, esse homem respire o ar que ele respira para essa mulher. Então, só para que eu possa entender, através de uma constelação familiar, a pessoa pode entender isso, que ela tem isso no subconsciente dela e que ela pode estar trabalhando. Claro que, por vezes, procurar o que está no pai é bom, porque tem situações que ela se sentiu muito bem, muito amada por estar naquela, mas que por vezes podem estar ajudando a ter aquele dedinho podre, como a Rosângela fala. Então, na constelação, as pessoas podem ter esse entendimento do que elas estão buscando para si? Podem, porque assim, a constelação vai trazer o desenho que está no inconsciente dela. Geralmente a filhinha do papai, ela está indisponível para o amor, por quê? Ela está no meio do relacionamento do pai e da mãe. Então ela não tem forças para ter um relacionamento, assim como ela não tem força para ganhar dinheiro, ela não tem força de ter uma vida adulta. Por quê? Porque a criança dela, a criança interior, né, a nossa criança interior, a nossa alma, como a gente preferir chamar, está entre o nosso pai e a nossa mãe, olhando para o relacionamento deles, por diversas coisas que possam ter acontecido. E se eu olho para algum lugar, eu não consigo olhar para a minha vida. Ou do mesmo jeito que o meu coração está tão preenchido com o amor do pai, né? Esse pai foi tão presente, ele foi tão amoroso, que nenhum homem consegue alcançar esse amor. Então, é um momento para a gente se despedir. Se despedir no sentido que eu digo, eu deixo tudo que eu recebi do papai aqui no meu coração, eu olho para minha mãe com muito respeito, mas eu também abro espaço para um homem comum, né? Assim como uma mulher imperfeita, eu também aceito um homem imperfeito na minha vida, para que nós possamos construir algo para nós do nosso jeito, e não como o papai e a mamãe fizeram, né? Fazer um pouco diferente. Nós usamos muito na constelação as frases, né? Me abençoem para que eu possa fazer um pouco diferente. Porque quantas e quantas indisponibilidades vêm dessas mulheres, né? Mulheres que não, se nós olharmos para a mãe, para as tias, para a avó, para a bisavó, às vezes são histórias que estão se repetindo, de mulheres que não conseguem ter essa sorte num relacionamento. Olha aí. Então, pessoal, pelo visto aqui ainda vamos ter que ter um entendimento maior, vamos conversar mais, vamos falar mais sobre essa tal sorte no amor, que justamente é o tema de hoje. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais às quartas do sofá. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Nesta quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, você vai acompanhar o B-Night, esse que é o talk show da Serra Gaúcha. E sabe quem vai estar sentado nesse sofá? Um dos maiores expoentes das artes da nossa região. Eu estou falando de Ayrton Primieri. Estará contando a sua história aqui nesse sofá. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade.
Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre sorte no amor nessas quartas do sofá. Estou aqui com a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, minha companheira de quarta-feira, e também com a Simone Zanata, que está nos falando um pouquinho em como a constelação familiar ela traz um entendimento para as pessoas que, por vezes, ou têm sorte ou tem azar, que na realidade não é essa história, não é se tem sorte ou se tem azar. Foi isso que nós acabamos de conversar aqui. Mas traz um entendimento de que, por vezes, as nossas atitudes acabam refletindo no nosso resultado. Então, eu posso ser a dona do dedo podre mesmo, porque está em mim escolher pessoas assim, ou eu posso estar sendo tão rígida na escolha de alguém que eu nunca vou encontrar a pessoa perfeita, porque ela não existe. E é isso aí, né, meninas? Pelo que vocês estão falando de uma forma muito tranquila. E Simone, o que eu gostaria que, de uma forma talvez bem básica, tu pudesse explicar para quem tem casa, porque daqui um pouco tem gente aí dizendo: eu tô sentindo chamado de fazer uma constelação, porque talvez o meu amor não esteja bem resolvido. Hoje é a questão do amor que a gente tá abordando, tá, gente? Em outros programas a gente também já abordou outras questões que fazem parte, porque a constelação familiar, ela vem de uma linha que tu já traz o estudo é uma linha dos teus antepassados, né, Simone? E para que a gente possa entender um pouquinho como ela funciona, ou para que as pessoas em casa entendam que daqui um pouco, não é nada de super espetacular, ou que tu tenha que ter medo de estar fazendo. É algo tranquilo, né, Simone? Como tu poderia, de uma forma bem simples, explicar como acontece uma constelação familiar? A constelação ela é um processo terapêutico, breve, né? Ela acontece em um momento onde a pessoa traz uma questão que esteja incomodando e nós vamos poder olhar para aquilo. Pode acontecer com pessoas e pode acontecer com bonecos. Eu gosto muito de fazer com pessoas. Quando nós nascemos, nós temos um campo de energia. Então, nós temos onde nós vamos, a nossa energia chega antes de falarmos qualquer coisa. Na constelação, nós podemos olhar para esse campo de energia que está atuando no nosso inconsciente. Isso acontece de maneira fenomenológica, ou seja, pessoas, né, a gente chama elas de representantes, eles vão ter os sentimentos que estão atuando no nosso campo de energia. Então, por exemplo, se nós quiséssemos fazer uma constelação aqui, tranquilamente poderíamos fazer, pensando em algo que estivesse nos incomodando, e a pessoa que está ali como representante, ela vai ter sentimentos de choro, de dores, de comportamentos que vão representar aquilo que nós chamamos de amor interrompido na constelação, que é o momento que nós olhamos para a dor.
E se nós estamos na dor, nós não conseguimos ir para o amor. Nós não conseguimos ir para o futuro, nós não conseguimos ir para a vida. Então, a constelação traz esse movimento que pode ser com pessoas e que também, da mesma maneira, podem ser com bonecos, né? Usando os bonequinhos que representam pai, que representam mãe, que representam os avós, para trazer, é como se fosse um desenho. Porque a nossa mente não entende o que é amor. Quando a gente pensa em amor, o que tu lembra? O que vem na tua cabeça, né? Geralmente, às vezes, vem um coração. Então, a nossa mente, ela traz desenhos, figuras para representar as palavras. Uma questão lúdica mesmo. Isso. E é isso que a constelação faz, esse movimento das pessoas representarem o que está no nosso inconsciente. É tudo muito seguro, é tudo muito simples. E, meu Deus, quem tem, né? Quem se entrega, quem vem com o coração disponível, tem benefícios que podem mudar a sua vida. Então, nada mais é do que a leitura energética do que a pessoa sente. As pessoas que estão aí contigo ou os bonecos vão representar a tua energia. Então, nada mais é do que isso, mas que consegue fazer uma leitura completa do teu campo e, por vezes, te levar a entendimentos que podem abrir um pouco mais os teus caminhos e aí te leva à compreensão, ou porque muitas vezes tu não tem a sorte no amor. E aí que é a nossa questão de hoje. Então, muito obrigada, Simone. Sim, eu imagino que as pessoas em casa possam ter, com esse breve relato, poder entender um pouquinho de como funciona a constelação familiar. E sim, Rô, também, tu é bem adepta à constelação, vejo que muitas vezes tu utiliza termos da constelação familiar e traz sempre nos programas, as quartas do sofá. E vejo que tu falas também sobre feridas emocionais, que por vezes são feitas essas leituras no campo energético da pessoa e acabam chegando para ti de forma super, poxa, essa pessoa dá para ver que ela tá com tal ferida emocional. E aí? O que acontece, Laura? Todos nós temos feridas emocionais, só que ou nós estamos na dor ou nós estamos no recurso. E é isso que determina como a nossa vida está fluindo. Dentro da análise corporal, que é um estudo muito antigo, da Escola de Psicanálise de Viena, né, o Reich, que entendeu, que era um parceiro do Freud, que trabalhava junto com ele, e começou a atender pessoas que o Freud mandava, e ele percebeu que as pessoas que reclamavam das mesmas coisas tinham um corpo muito parecido, e ele começou todo esse estudo lá em 1920 para entender mais sobre as feridas emocionais. Ele desenhou, né, então, os traços de caráter, os traços que são, né, no plural, os traços de caracteres, que são 5 feridas, e todos nós, seja homem, seja mulher, tem esses traços no corpo em maior ou menor quantidade. E é essa mistura que determina como o ser humano, ele funciona, pensa e quais são suas necessidades básicas. Então, dentro da análise corporal, existe muito da constelação. Obviamente, são trabalhos diferentes, linhas diferentes, mas que se complementam lindamente. Tanto que muitas vezes, Laura, eu falo para a pessoa, vai fazer uma constelação. Só que um dos pontos muito importantes para quem está nos assistindo em casa, que eu acho que é bem importante ressaltar, é que não existe milagre. E a Simone também pode falar um pouco, né, sobre isso. A pessoa precisa ter autorresponsabilidade e fazer escolhas diferentes. Não é a análise que resolve a vida de uma pessoa, não é a constelação e qualquer outra linha, porque existem diversas linhas. A pessoa precisa escolher mudar a postura diante da vida. E, infelizmente, algumas pessoas não aceitam. E aí entramos numa questão dos abismos emocionais, os abismos em camadas. Muitas vezes a pessoa tem um ganho, não é nem um ganho secundário, é um ganho indireto fazendo algo. Por exemplo, cada vez que eu dou errado no amor, eu volto para casa dos meus pais. Cada vez que eu dou errado no amor, o meu pai vem me socorrer e pagar as minhas contas. E aquela pessoa tem uma necessidade tão grande desse ganho indireto, que é muito mais forte do que o ganho secundário, que se ela não abandonar essa necessidade, ela continua caindo no abismo. E é quando as histórias se repetem, Laura. As pessoas geralmente caem nos abismos por 4 motivos. Força, a mulher que quer ser muito forte, a mulher guerreira. Então, eu quero ter um amor, mas eu não quero ser uma mulher fraca, eu não posso depender de homem. E essa mulher escolhe tanto ser forte que ela fica nesse processo de encontrar homem banana. Termina com o homem banana, entra outro homem banana na jogada. A aprovação, os filhos que não conseguem
cortar o cordão com os pais, aquele filho que não aceita uma promoção de trabalho porque tem que ficar longe dos pais, aquele filho que casa, mas antes de tomar uma decisão e falar com a esposa, com o marido, vai falar com os pais, precisa da aprovação dos pais. Então, para ter a aprovação dos pais, muitas vezes acaba tendo azar no amor e em outras áreas também. Inocência, pessoas que foram injustiçadas lá na infância e que hoje têm uma necessidade tão grande de serem inocentes que acabam buscando para a vida situações ruins no amor. Aquela pessoa que tu olha para ela e fala: gente, mas essa pessoa, tudo que tem para dar errado, dá errado com essa pessoa. É impossível quanto ela trai azar para a vida dela, porque ela tem uma necessidade de ser inocente. E existe a penitência também, que foi uma criança que aconteceu algum fato e ela sentiu que era errada, ela se sentiu culpada e hoje ela busca coisas que vão dar errado na vida dela e ela sente que está pagando por algo que aconteceu. Esses abismos, Laura, eles não acontecem de hoje para amanhã, então não foi só uma coisa que aconteceu lá na infância. Se lá na minha infância eu, por exemplo, em um momento vi meus pais, vou dar um exemplo prático, eu vi meus pais brigando, meu pai agredindo a minha mãe. E eu pensei, se eu fosse forte, minha mãe não estaria passando por isso. E a partir daquele momento eu passei a desconfiar do masculino. Eu construí a primeira parte do meu abismo, tá? Lá pelos meus 8, 9 anos, um tio passou a mão em mim. E eu entendi de novo, eu não posso confiar nos homens. Lá pelos 15 anos, eu tava com um namoradinho e ele me trocou por outra. Você entende que vai sendo reforçado por coisas que vão acontecendo na vida, esse abismo. E aí eu chego aos meus 30, 40 anos com 20 coisas que aconteceram ao longo da minha vida que me mostram que os homens não são confiáveis, que eu não posso depender de um homem. Então não é um fato. O abismo em camadas, ele é feito de muitas coisas que aconteceram ao longo da vida. E com isso, a pessoa tem uma necessidade de ser forte. Vou te dar para você ter uma ideia. Outro dia eu questionei uma cliente minha. Tudo bem, você quer ter um homem forte ao teu lado, mas como seria para você ficar em casa por 1 ano, ter um filho e saber que o teu marido está pagando as contas? Ela me disse, horrível, eu nem consigo imaginar essa situação porque eu não quero depender de homem. Mas ela está casada, numa relação segura, e ela não consegue abandonar a necessidade de ser forte. E aí nós temos um abismo. Então, se ela não mudar a postura diante da vida e não tomar a decisão de confiar e abandonar essa necessidade de ser forte, e aí uma constelação, uma análise pode ajudar a pessoa a ter esse entendimento, a história vai continuar se repetindo. E Rosângela, eu vou falar agora de outra linha. Por exemplo, sempre ouvi que mulher não pode depender de marido. Mas na realidade, no fundo, ela não tá nem aí. Porque se ela depender do marido, tá bem gostoso também, né? Receber tudo. E ela pode usar essa muleta sempre só pra dizer, na real, ela tá dependendo e tá tudo bem. Porque se é um acordo, tá tudo certo. Agora, repetir diversas vezes de que eu não quero depender do marido, mas no fundo ela gostaria, isso também é uma situação bem ruim pra ela, né? E vamos trocar esse depender por confiar. Depender parece uma coisa que eu me coloco fraca diante da situação. Quando eu tô num relacionamento amoroso e, por exemplo, existe o desejo da maternidade, um casal faz acordos, negocia, avalia o que é viável. Então, não é mais o meu dinheiro, o seu dinheiro, é o nosso dinheiro. Nós casamos, então precisa... O casal precisa sentar e conversar sobre isso. Só que algumas mulheres, Laura, elas fazem questão de excluir esse masculino, de diminuir o masculino, de não confiar mesmo no homem, porque imagina só, eu decido ficar em casa e depender, vamos usar a palavra que as pessoas, né, conhecem mais, depender do meu marido. E se ele entender que eu não sou mais boa o bastante para ele? Tem mulheres que gostariam, mas elas têm medo de confiar no parceiro que está ao lado delas, elas acham que algo de ruim pode acontecer. Então, quando a pessoa tomar cuidado com aquilo que a pessoa está falando, porque quando a pessoa fala tem um poder muito grande, né, Simone? Com certeza. Eu não preciso de homem, eu não dependo de homem, eu não quero depender do meu marido, que eu no final pode não ser exatamente aquilo que ela pensa, mas que assim, repetidamente, isso se torna uma verdade para ela. Sim. E tem um fato que a gente precisa olhar, né, mais uma vez falando da infância.
as mulheres, aquilo que as mulheres e os homens também, o que a mãe disse para aquela mulher com relação aos homens, para algumas mulheres é como se aquilo fosse uma lei. É uma crença, verdade absoluta. Enraizada de uma maneira que ela nem sabe porque ela está se comportando daquele jeito. Então, nós, muitas vezes, viemos de uma geração onde houve muitas mulheres, digamos, submissas, né? E essas mulheres tiveram algumas dores. Então, elas quiseram a independência financeira, né? O sucesso profissional para suas filhas. E botaram uma sementinha ali na cabeça delas, né? Não confie em homem, não dependa de homem. Busque a sua independência financeira. E isso gera muitos conflitos, porque às vezes a essência da mulher quer uma coisa. E as suas crenças, né, baseado no que ela ouviu de uma pessoa que ela ama tanto, que é uma pessoa muito importante. Às vezes ela vivenciou aquilo dentro de casa, a mãe dizendo, minha filha, eu não posso me separar porque seu pai sustenta a casa, a mãe não tem condições de manter. Então tudo isso são crenças que a gente vai criando muito enraizadas e a gente precisa realmente de olhar para isso, né? Se libertar desse processo que a gente traz inconsciente muito forte. E uma coisa que a Rosângela comentou, e eu volto a te questionar em relação a... Eu entendi pela minha constelação que eu preciso mudar tal atitude, que eu preciso me posicionar de uma forma diferente para aquela situação, que durante a constelação eu disse que sim, eu compreendo a situação, mas que eu vou fazer diferente, mas que eu mereço algo diferente, eu mereço crescer. Mas quando eu volto para minha vida normal, se eu realmente não fizer isso, não vai fazer sentido algum eu ter feito a constelação ou ter feito a análise qualquer outra coisa corporal. Todas as ferramentas, né, que estão aí ao nosso favor, elas estão para complementar algo que eu estou disposta a fazer. Então, não existe milagre. Por exemplo, esses dias uma cliente me disse, eu quero saber se ele é um homem certo para mim. E aí eu coloquei para ela, se você vem fazer a tua constelação com esse propósito, não adianta a gente fazer. Porque ela não tá aqui para te mostrar se é o homem certo, se você pode confiar ou não nele. Então, o que tem por trás dessa fala, se ele é um homem certo? Eu não posso confiar nos homens. Eu preciso ter a certeza se eu posso me entregar para ele. Então, nós já viemos, né? Todo momento as nossas frases trazem os nossos medos. A gente tem que estar muito consciente pro poder que tem as nossas palavras. E colocar uma postura de adulta. Só adultos têm relacionamentos saudáveis. Eu estou disposta a fazer a minha parte? Se eu buscar análise, se eu buscar a constelação, se eu fizer terapia, tudo que eu fizer, não existe fórmula mágica. Tem que haver a nossa mudança de postura. E o que eu percebo nas minhas constelações e nas constelações dos meus clientes, o que nos traz mais resultado depois de uma constelação é uma postura de humildade. É a gente se colocar humilde diante da nossa história. Nós não somos seres especiais, nem mulheres perfeitas, e nem homens perfeitos, e nem pessoas extraordinárias para que as coisas não aconteçam na nossa vida. Ok, aconteceu, como eu posso então fazer diferente a partir de agora? As pessoas que trazem essa humildade para o coração delas, a gente percebe resultados assim muito rápidos na vida delas, enquanto alguns ficam numa posição de arrogância, exigindo mais dos pais, exigindo mais do parceiro, e a vida não vai para frente, porque ela está exigindo do outro. E dela, ela não quer ter esse movimento de mudar alguma coisa. É aquela pessoa, só um exemplo, sim, claro. né? A pessoa vai lá e faz a constelação pro casamento. Sai da constelação e vai dar pitaco no casamento do pai e da mãe. Que não é sobre ela, né? Os pais são maiores. E aí a pessoa deseja que a constelação resolva a situação, mas ela não mudou a postura às vezes de queixa, de exigência, né? Vai lá e se mete no casamento dos pais. E a partir do momento que a pessoa percebe que a palavrinha mágica, que a autorresponsabilidade, eu também preciso entender que a Simone faz um trabalho extraordinário, mas ela não pode assumir a responsabilidade pela vida das pessoas. E o que acontece comigo, no meu caso, quando eu atendo casais principalmente? O marido chega e fala, dá um jeito na minha esposa. A esposa fala pra mim, né? Dá um jeito no meu marido. Como que eu vou dar um jeito na pessoa? Não é assim que funciona. Mas existe um desejo de que
Alguém que está fora da situação resolva o problema. Esta é uma postura infantil. São crianças que esperam que os pais resolvam as coisas. Adultos levantam e resolvem. Ontem mesmo eu estava conversando com uma cliente e pedi a ela que levasse o filho para psicóloga. E aí eu já expliquei para ela, olha, você vai levar para psicóloga, eu estou atendendo o casal, mas a psicóloga vai atender vocês dois, vai fazer uma avaliação de vocês dois, porque ela possivelmente vai perceber que o que ele está apresentando, os sinais, os sintomas, são em decorrência do que está acontecendo no casamento. Então vocês já se preparem para esse contato com ela e para as ações que ela vai propor. Porque não é a psicóloga que vai conversar com o filho de vocês e resolver o que está acontecendo. Ela vai chamar vocês e vai pedir para que vocês tenham uma postura diferente dentro de casa. Então, eu fiz essa preparação, por quê? Porque eu já passei por outras situações que eu encaminhei, e depois os pais vieram também, não gostei da psicóloga. Por quê? Porque ela quis fazer sessão com a gente, porque ela, por exemplo, a criança dorme com os pais, ela veio e conversou que nós precisamos criar um ambiente seguro para o nosso filho, nós precisamos acompanhar ele por um período, depois voltar para nossa cama, e que vai ter choro, que vai ser difícil. Qual é a crença? A pessoa vai, o profissional, seja qual, independente da área, esse profissional vai resolver o problema. Mas a Simone falou uma coisa que é perfeita, tem a parte do eu. Eu preciso mudar a minha postura, eu preciso fazer algo diferente. E isso vale para todas as áreas da vida, inclusive para a área amorosa. Nós precisamos sair da bolha cor-de-rosa, da idealização do amor, onde depois que eu conheço alguém, me apaixono e essa pessoa se apaixona por mim, tudo agora é lindo, maravilhoso e nós vamos viver o nosso conto de fadas. Relacionamento não é Disney. Olha aí. Muito legal esse comentário, Rô. E o que eu gostei de ter o entendimento aqui é que nas terapias a gente acaba se ficando nu, né? É ali onde aparece todas as tuas verdades. Então, na realidade, o que tu vai buscar numa terapia? É a tua compreensão, é entender o que realmente pode fazer, o que pode estar te levando a fazer tal coisa e o que pode ser mudado para fazer diferente. Então, mudado em ti para que seja diferente. Achei muito legal as colocações das meninas aqui, que depende de ti, mas frisando, a terapia vai te mostrar o que é importante para ti. Então, eu acho que para quem realmente tem algumas questões e quer se trabalhar, pensar um pouquinho, talvez em si, um pouquinho mais em como agir diferente, buscar elas, é fantástico. Agora, não é só fazer a terapia, tem que ir lá e mudar também o seu jeito de ser, porque tu sabe qual é o porém que tá aí incomodando. Então é isso, bem legal. Pessoal, nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com as nossas quartas do sofá aqui no Algo a Mais. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios.
Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Dilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Nesta quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, você vai acompanhar o B-Night, esse que é o talk show da Serra Gaúcha. E sabe quem vai estar sentado nesse sofá? Um dos maiores expoentes das artes da nossa região. Eu estou falando de Ayrton Primieri. Estará contando a sua história aqui nesse sofá. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, quartas do sofá, falando sorte no amor. E aqui eu estou com a Simone Zanata, que é consteladora familiar, com a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, e descomplicando um pouco esse assunto, né? Porque é complicado, né? Quando a gente começa a entender um pouquinho, aprofundar a história da tal sorte do amor. E aqui, durante o intervalo, nós papeamos demais, até mesmo porque para poder continuar levando algum assunto bem legal para vocês aí. E aqui a Simone, ela disse uma coisa que a gente pode comentar. O que acontece com uma mulher que nunca encontra um homem? Nunca vai encontrar um homem. Nunca encontrou e não vai encontrar. Simone, como é que a gente pode entender isso? Então, existe um comportamento por trás, um pensamento, né, por trás dessa mulher que não tem homens para ela. Essa mulher provavelmente está com o coração cheio do amor do pai. Então, o pai ofereceu tanto a presença dele para essa mulher que não existe um homem à altura do pai. E inconscientemente ela se tornou uma mulher masculina. O que é uma mulher masculina? Uma mulher que compete com os homens. Então, geralmente ela é muito bem sucedida no trabalho e tem o azar no amor. E ela é uma mulher que se acha melhor que os homens. Então, se ela é uma mulher que se acha melhor que os homens, qual é a chance de um homem querer estar na vida dela se o homem tem a energia do servir e poder contribuir para aquela mulher? O homem, ele tem uma energia do servir e precisar se sentir útil na vida daquela mulher. Só que se ela é tão maravilhosa, se ela é tão boa, tão perfeita, e ele é tão pequeno, se ele não tem importância para ela, esses homens, eles não aparecem. Ela é como se ela não pudesse ser vista por esses homens, porque ela é tão maravilhosa que não existe um homem que possa estar, né, no mesmo nível, porque uma relação de adultos é uma relação de iguais, né? Os dois são do mesmo tamanho. Tá certo. E Simone, entendendo um pouquinho esse lado, e mesmo te questionando, ou talvez Rosângela, quem puder me ajudar, né, nesse... Porque assim, falas, a pessoa, ela viu o pai como algo... É o príncipe, é o cara que todo mundo gostaria, mas a pessoa fechou os olhos para os defeitos deste pai. Então, quem sabe, essa pessoa veja muito as qualidades dele e não veja os seus defeitos e procure só as qualidades e acha que a pessoa só
tem qualidades. Então, talvez, Simone, seja por isso toda essa... talvez não conseguir se abrir para outros homens? Uma coisa muito importante, quem tem esse padrão de não ter homens, né? De não conseguir ter relacionamentos, porque o princípio de uma pessoa que quer ter um relacionamento é conhecer pessoas, né? Que ela se sinta atraída para poder ir conhecendo essas pessoas. E quando isso acontece, algo que a pessoa pode fazer é olhar para sua mãe. Olhar para sua mãe e ver que nessa mãe tem qualidades, assim como tem defeitos, porque se o pai é tão maravilhoso, quem é errado da história? A mamãe. A mamãe é muito imperfeita. Então, é nós olharmos para nossa mãe e vermos também as qualidades dela e uma mulher em comum, com defeitos também. Assim como ver o nosso pai também como um homem bem comum. Um homem que também tem defeitos. E deixar também de lado, né, a relação do homem e da mulher, o que é mais desafiador. Pai e mãe, se estão juntos, se estão separados, é o pai e a mãe que estão sempre no nosso coração. A relação do homem e da mulher é deles. Eles resolvem, eles dão conta. Então, Rô, será que o entendimento de tudo isso é escolher o homem que tem os defeitos que tu suporte? Não. É isso que eu me coloco nessa situação. Então, se eu tô procurando uma pessoa e ela tem também defeitos, que sejam os que eu suporte, então? Laura, acho que é muito importante a pessoa pensar. Eu acho que qual é o caminho, né? É olhar para a relação com papai e mamãe, né? Entender como que eu olho para esse homem, para essa mulher. E muitas vezes essa mulher que a Simone tá falando, ela tá totalmente desconectada do seu feminino. Ela não tem nem amigas, às vezes, né? Ela se rodeia por outros homens para ficar nesse processo de competição. E ela fala mal das mulheres, né? Impressionante. Eu tenho vários clientes que falam, a mulher é muito mimizenta. Eu gosto de ser amiga dos homens, os homens são mais práticos. Porque ela é super prática. É aquela mulher, assim, que tá totalmente desconectada. E esse processo de reconexão com o feminino também é importante. Ontem uma cliente gravou pra mim que ela tava dando um jeito na gaveta de calcinhas, que ela tinha se comprometido a começar a passar cremes nos joelhos, nos cotovelos e nos pés à noite, e que ela tinha tomado um banho e colocado óleo essencial, que ela tava toda se sentindo mulherzinha. Eu achei tão engraçado ela falar isso, né? Por quê? Porque ela tá nesse processo de olhar pro feminino, porque no ano passado a relação dela chegou ao fim e ela entendeu que a postura dela era de competição e que os dois estavam batendo de frente, tanto que foi ele que pediu o divórcio, né, Laura? Então, qual é o ponto de partida aqui? É entender que eu sou imperfeita, eu tenho vários pontos de melhoria e coisas que são não são limitantes, mas eu tenho as minhas falhas, né? A gente não pode falar para uma pessoa assim, não, você pode qualquer coisa. Porque isso também é perigoso, Laura. Quando a gente fala você pode qualquer coisa, a gente esquece que o indivíduo tem suas limitações enquanto indivíduo. E a partir do momento que eu entendo que eu sou de uma determinada forma, o que eu vou fazer para buscar um relacionamento? Eu vou entender o que eu preciso. Eu vou entender que eu vou encontrar uma outra pessoa imperfeita que vai ter coisas que aquela pessoa nunca vai mudar. E tá tudo bem, porque ela tem as suas limitações também. Então, essa clareza de entendimento do parar de tentar criar um modelo, ele precisa ser loiro, 1,75 m, olhos verdes, tererê, tererê. Não, peraí, o que eu quero sentir quando eu estiver com essa pessoa? O que eu quero que essa pessoa traga pra minha vida? E se a gente parar pra pensar, né, nós três estamos numa relação amorosa, prestem atenção como vocês estão com uma pessoa que traz pra vida de vocês aquilo que vocês não têm. Né? Aquela mulher que é super agitada, muitas vezes, quando ela está no equilíbrio dela, ela busca alguém que vai trazer equilíbrio, que é o porto seguro, que fala, vai com calma, tenha paciência. Por quê? Porque isso se complementa, não se completa. Então, é esse entendimento, Laura, por isso que eu acho que é tão importante a mulher que está solteira, ou divorciou, ou mesmo aquela que está casada, buscar o autoconhecimento. Porque a partir do momento que tu se conhece, tu percebe o teu parceiro do teu lado. Tem muita mulher que tem um homem incrível do lado e não enxerga. Tem muito homem que tem uma mulher incrível do lado e não enxerga, porque tá buscando por alguém perfeito. E as pessoas são imperfeitas. E tá tudo bem, tá tudo certo.
E esse entendimento muda o jogo no amor, porque aí você não desiste quando as coisas ficam difíceis, porque você conversa, aprende a negociar, e são habilidades. Relacionamento é uma questão de habilidade, nós não aprendemos a nos relacionar com as pessoas e conversar e negociar, que negociação é uma coisa importantíssima em um relacionamento. Então, a partir do momento que a gente solta essa sorte no amor, o azar no amor, e entende que tudo começa no eu, busca um entendimento e um olhar diferente para o eu, automaticamente o nós pode ser mudado. É isso aí. Gurias, é incrível poder ter esse entendimento. E sim, quando eu brinquei escolher a pessoa que tu possa... Mas a ter esse contraponto, né, Rô? De dizer, essa pessoa me complementa porque eu sei que eu sou assim. Tento me trabalhar para não ser, se é algo que interfere, mas ela vem para me equilibrar, ela vem para contribuir para que eu seja melhor. E isso é muito bom. Lembrando que todos têm defeitos. Né? Gurias, e para que a gente possa finalizar esse papo, vamos para as nossas considerações finais desta manhã. O que mais, Simone, pode ser dito dentro do assunto sorte no amor e pensando na constelação familiar? Eu estava pensando aqui agora que nós devemos ter um olhar muito acolhedor para o nosso relacionamento ou para o momento que estamos vivendo. Então, se quem está nos assistindo agora quer ter um relacionamento, primeiro pensa no seu eu. Pense que quando você estiver no teu eu, olhando para você, se respeitando, se conhecendo, sendo honesta com você, né, com as suas necessidades, você tem mais chances de ter mais sorte com outra pessoa. Do mesmo jeito que está no relacionamento, é preciso ter muita paciência, porque existem muitas informações sobre relacionamento. A Rô deve saber muito melhor, né, do que eu. Existem muitas informações, e eu sei que em alguns momentos é como se houvesse um desespero. E agora? Não, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer, tá tudo ruim e a gente paralisa. Então, vamos pensar que pode ser um passinho por vez. Um tijolinho por tijolinho. Se acolha e acolha o teu relacionamento. Quando você escolheu estar, né, com o seu parceiro ou com a sua parceira, você viu coisas boas nessa pessoa. Senão, você não teria entrado nesse relacionamento. Então, a gente precisa diminuir o nosso julgamento para que a gente possa também ver o que há de bom no outro. Diminuindo os julgamentos que temos com a gente, com os nossos pais, para ver também essa luz que tem na outra pessoa. Não tem fórmula mágica. Não tem um dia que a gente vai encontrar um vídeo que vai mudar. A gente precisa todos os dias ter uma escolha. Escolher realmente, né? Eu quero ficar com essa pessoa. Eu quero fazer isso dar certo. Eu estou disposta com os meus 50%. Eu sou responsável. Eu vou fazer o meu melhor. Se o outro vier nessa dança, nós vamos continuar dançando juntos. Se o outro não vier, eu estou me preparando para o próximo que possa vir. Mas é tudo, né? Começa com o nosso eu, né? Com o nosso coração. Ali que mora toda a nossa verdade, né? Que lindo, Simone. Ótimo. Rô, que Amei podemos... o nosso encontro. A Simone veio de longe hoje para ver a gente Com lá de Amaral. certeza, isso. Maravilhosa. E é muito bom falar sobre relacionamento, Laura, porque nós temos duas pernas, né? A teoria das pernas é a perna direita, a perna do dinheiro, a perna esquerda, a perna do amor. E quando a gente consegue conciliar essas duas áreas, a nossa vida flui lindamente e nós temos saúde emocional e física. Então, quanto mais as pessoas olharem, né? Aqui eu trago mais o olhar do relacionamento. Eu sei que você fala em outros programas sobre o negócio, sobre o trabalho, sobre o dinheiro, que também é importante. Mas vamos olhar para essa perna do amor e vamos entender se ela tá indo, se ela tá, né? Se tem força nessa perna para correr com ela. Porque muitas vezes a gente vai deixando as coisas tomarem uma proporção muito grande e não precisa acontecer isso. Eu falo muito para os casais que eu atendo, é mais barato buscar ajuda do que passar por um processo de divórcio. Então, muitas vezes os casais desistem porque não está funcionando, mas porque eles não têm entendimento. Então, olhar para o eu, buscar ajuda, entender o que precisa ser mudado e fazer um movimento por dia. Não é de uma hora para outra que as coisas melhoram. Uma relação que está em crise, uma relação que não está funcionando, uma pessoa que entendeu hoje que tem azar no amor,
Não é de uma hora para outra, não é em uma semana. As coisas começam a acontecer, só que só começa a acontecer quando a pessoa está disposta a fazer diferente, assumir uma postura de mulher ou homem adulto e adulta que é responsável pela sua vida, abandona suas queixas infantis e realmente escolhe fazer o amor dar certo. Olha aí. Gurias, super legal esse papo de hoje. Espero que quem esteja em casa tenha se sentido tocado dentro de todo esse universo do amor, que sim, faz parte, é uma das... a mesinha, se ela não tiver as 4 perninhas, ela vai dar aquela bambeada. E o amor faz parte, ele faz parte da família, ele faz parte entre casais, entre pais e filhos, enfim. Então, você entendendo o seu mundo, até o que a tua energia te traz, carrega e te mostra, isso é muito legal, porque só faz com que a gente evolua. Então, meninas, muito obrigada por essa manhã. Maravilhoso. Amei Simone, estar aqui com obrigada vocês. por vir de Marau estar aqui conosco. E, Rô, mais Posso uma fazer manhã? um convite? Claro, com certeza. Hoje começa no meu Instagram mais uma edição do Casados Mas Namorando. É um curso 100% gratuito. São 7 aulas, então começa hoje até terça-feira que vem sobre relacionamento. Então, para quem quer ter uma relação com mais respeito, com mais companheirismo e com mais sexualidade, tem curso gratuito hoje, a partir de hoje no meu Insta. Eu vou esperar todos vocês. Olha aí, maravilha. E eu vou finalizar esse programa hoje com uma brincadeira, tá, pessoal? Só para que eu deixe bem abertas as aspas aqui, é uma brincadeira. Mas a minha mãe sempre me disse, então, por Maria Terezinha Pieta Cúnico, abre aspas, seja gente, Laura. Fecha aspas. Então, pessoal, um abraço a todos e até amanhã no programa Algo a Mais às 10h30.